Se o Brasil é um país de crise, você está esperando o quê para prosperar? Essa é a pergunta que eu te faço. Você está esperando o quê? Tudo que você tem medo, você atrai. Tudo que você tem medo, você fica paralisado. Tudo que tem medo é a desculpa artificial para você não prosperar. Você está forçando barra. Amar crise. Fala com a boquinha assim, ó. Eu amo crise. Você sabe que você não ama. Você falou assim, preocupado. É igual falar para a pessoa, chuta macumba, tem medo demais. Você tem medo de chutar macumba, mas se Deus falar para você, seja forte e corajoso, você não acredita. Eu não consigo te entender. Acho que a maior crise que você tem chama-se identidade. A segunda maior crise que você tem são os bloqueios infantis que você carrega. E você fica infantil a vida inteira. E o terceiro maior é ser uma pessoa sem propósito. Já começa resolvendo essas três crises, você vai ver onde você vai parar. Uma outra crise é ter dó dos outros. Aí alguém fala, tá vendo? Esse cara é sem coração. Eu duvido que você que pensou isso ou falou isso tem mais generosidade que eu e ajudou mais gente que eu. Só tem uma coisa, não carrego ninguém nas costas. Dó é levar a pessoa e não mudar nada na vida dela. Compaixão, você vai mudar a vida de alguém, você vai contribuir para isso. Você tem que ser dono das crises. Você sabia que o governo às vezes faz sacanagem para aumentar a inflação, porque o caixa não está batendo, eles precisam de arrecadar mais imposto? Com a inflação mais alta, arrecada mais imposto. Você acha que eles têm dó de vocês? Eles precisam fechar as contas. A pandemia me quebrou. Mentira, o que quebrou foi não ouvir que desde a década de 90 as pessoas estão mexendo com e-commerce. O que quebrou foi você não ter um social media. O que quebrou foi você não investir em branding. O que quebrou sua empresa da pandemia foi você não ter uma loja digital. Mas não tem nada a ver meu negócio. Era para você ter um negócio suplementar. Se você me ouve falar que você quebra depois de aprender tudo que eu já ensinei nesses últimos anos, você quebrou porque você quis. Pablo, larga de ser injusto. Eu não vou ser injusto. Seu pai não ensinou você ter empresa. A escola não te ensinou. A igreja não ensinou. O MEC não te ensinou. Eu estou te ensinando. Para ter empresa é o seguinte. Você tem que criar problema. Você vai ser lembrado por isso. Os problemas que você criou e os problemas que você resolve. Se você é um resolvedor de problemas, você vai ganhar pouco. Se você é uma pessoa que cria problemas, você vai ser multimilionário. E se você criar problema para 1 milhão de pessoas, você vai ser bilionário. Se você criar problema para 1 bilhão de pessoas, você vai ser trilionário. E para você saber, não tem ninguém quadrilhário ou quintilionário ou zepta, potência de bilhão. Não tem por quê? Porque não tem mais do que 7,8 bilhões de pessoas. Essa geração só vai enxergar pela exponencialidade desse tempo, só vai chegar até trilhão. E esses caras estão chegando no trilhão agora. Por que vão chegar em trilhão? Porque os negócios são desejados por bilhões de pessoas. Como virar bilionário? Tenha milhões de pessoas desejando o que você faz. Como virar milionário? Tenha milhares de pessoas. Como ser um quebrado? Não tenha ninguém querendo o que você faz. A prosperidade, ela é individual. As famílias estão aí para provar isso. Você pode estudar na mesma escola, ter o mesmo pai, mesma mãe, ter os mesmos amigos, e um prospera e o outro não. Você vai notar uma segunda coisa sobre a prosperidade. A prosperidade, ela é natural. A pobreza é artificial, é resistência. Enquanto a prosperidade é natural, a pobreza é artificial. Significa o quê? Tem que contar muita historinha para você mesmo, para você acreditar. Tem que contar história demais. Então quando você olha para a natureza prospera sozinha. Eu fico encantado em ver uma pessoa passar uma vida inteira sem prosperar. Se ela bancasse uma árvore, se ela virasse uma árvore, ela prosperava, gente. Deixa eu explicar uma coisa, você não entendeu. Se você pegar a sua canela, você pega meio palmo de canela, abre um buraco, planta no chão, seu pé, os dois. Põe adubo e não sai de lá. Se você bancar a árvore, a natureza, vai, isso é uma árvore. Vai, manda energia. Aí começa a sair maçã, começa a sair. Se você virasse uma árvore, você não ia fazer força nenhuma. A natureza ia empurrar da essência dela, você ia virar uma árvore, cara. Alguém fala, você é um maluco, qual absurdo você está falando? De fato isso não ia acontecer, sabe por quê? Porque você é humano. Se você fosse um vegetal, isso ia acontecer. Porque eu posso tirar uma árvore. Eu trouxe uma árvore lá do Egito e plantei na porta da minha casa. A árvore veio de lá, plantada lá na porta, uma tamareira, e ela prospera. Você não prospera. Por quê? Histórias artificiais contadas, bloqueios artificiais, medos inexistentes. Se eu te falar que o medo que você carrega nem existe. Não existe? Eu estou aqui em pessoas na sua frente. Então, o medo que você carrega não existe, é uma história que você conta.
Pastor, não, mas eu morro de medo. Mas nem morre. Mas morro é presente. Estou te vendo vivo. Essa é uma história de morte imaginária. Não existe. Morro de medo de altura. Pode anotar, quem tem medo de altura não faz empresa crescer. As informações, os dados, você não dá como fazer companhia crescer. Eu pego o cara fazia, tem medo de altura. Bora, vamos saltar de paraquedas. Deus me livre, eu morro. Por que será que a criação não preocupa tanto com o que você preocupa? Que é muita história artificial gerando crise em você, e os donos dos sistemas, não do sistema, querem você sempre em crise, para você sempre ser um rato trabalhando na esteira. E se você estiver ocupado trabalhando, você não tem tempo para prosperar. E você vai notar esse negócio e vai doer sua cabeça. Quem trabalha demais não tem tempo para prosperar. Pablo, eu sou fichadinho, trabalho 180 horas, não sei o quê. Vai comprar água vendendo no sinaleiro, que é melhor. Você vai aprender a arte de vender. Você vai ficar indignado em vender 180 horas por nada. E aí você vai vender, vai fazer amizade, vai conectar com a pessoa que vai te levar para um lugar, e você vai falar, mas como que tudo mudou? Era uma água. Não, Pablo, fala para eu fazer outra coisa. Enquanto tiver capim, tem prosperidade no país. O que você falou? Compra uma enxadona da Tramontina e vai capinar. Engraçado você falar esse trem. Pois é, só estou falando porque eu fiz. Vai vigiar carro. Tem muita gente com medo de ser roubado. Tem muita gente com medo do carro ser arranhado. Aonde tem medo, tem crise. Aonde tem crise, ou você trabalha para a crise, ou você é dono dela. Se o Brasil é um país de crise, você está esperando o quê para prosperar? Essa é a pergunta que eu te faço. Você está esperando o quê? Quem você está esperando? Por que eu me vi na obrigação de ficar dando aula todo dia? Porque eu sei que isso vai pegar a melhor parte do Brasil e fazer as pessoas ficarem chateadas, improdutivas, decepcionadas. Não vão acreditar na justiça. Para prosperar, prospera no meio da crise. A luz só mostra sua potência, sabe aonde? Nas trevas. Lembra sempre disso que eu estou te falando. A luz só mostra sua potência nas trevas. Quando está muito iluminado e alguém vem com luz, a luz fica ofuscada. Aonde que a luz, ela mostra potência? Nas trevas. Aonde que a justiça mostra sua potência? No meio da injustiça. Aonde que a prosperidade mostra de fato para onde ela veio? Na crise. Aí você vai notar um código agora sobre a prosperidade. Prosperidade é individual e pobreza é coletiva. Onde que eu percebi isso? Eu percebi isso olhando para todas as famílias. De 2, 3, 4, 5, 6 ou 10 filhos. Vocês vão rir com o negócio. Vocês vão começar a estudar as famílias. Dificilmente uma família se salva disso, tá? Dificilmente isso acontece. É raro esse caso. Toda família tem um que prospera e a maioria não. Pode olhar para todas. Raríssimos casos tem uns medianos, mas um é o José do Egito. Eu não sei se você sabe, essa pessoa representa o backup da família. Se todo mundo se ferrar, é ele que salva todo mundo. Pablo, você consegue explicar isso tecnicamente? Consigo. Uma crise na criação de filhos. Pais que criam 3 filhos com o mesmo método. Por isso que um só prospera. Aquele pegou o proveito. Não é porque o outro é cabeça dura. Não, é porque você deu uma criação. A hora que o pai fala assim, eu não sei onde eu errei, eu sei onde você errou. Você tratou todo mundo igual. Eu quero te falar, para você até resolver e ser dono dessa crise. Nós não somos iguais. Nem no reino, que é o lugar mais justo de todos, a gente vai sentar na mesma mesa. Vocês sabem disso ou não?